Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Então, nós vamos resolver a questão de número 154 do Enem 2021, da prova de matemática do caderno azul. Então, a questão diz o seguinte: a demografia brasileira médica é o estudo da população de médicos no Brasil nos aspectos quantitativo e qualitativo, sendo um dos seus objetivos fazer projeções sobre a necessidade de formação de novos médicos. Um desses estudos gerou um conjunto de dados que aborda a evolução do número de médicos e da população brasileira por várias décadas. O quadro apresenta parte desses dados. Então, aqui tem um quadro, resumo com o ano, certo? A quantidade de médicos nesse ano e a população brasileira em milhares, ou seja, aqui 147 milhões, 170 milhões, 191 milhões nesses anos. Segundo uma projeção estatística, a variação do número de médicos e da população brasileira de 2010 para 2020. Então, a projeção de 2010 para 2020, tanto do número de médicos quanto da população brasileira, ou seja, esses dois dados, será a média da variação de 1990, certo? Vai ser a média dessa variação de 1990 para 2000 e de 2000 para 2010, ok? Com o resultado dessa projeção, determina-se o número de médicos por 1.000 habitantes no ano de 2020, ou seja, pela tabela, no ano 10 anos depois de 2010. O número com duas casas na parte decimal mais próximo do número de médicos por 1.000 habitantes no ano de 2020 seria de quanto? Ok? Então, como ele está falando que essa vai ser a média entre a variação de 90 para 2000 e de 2000 para 2010, vamos ver quanto foi esse aumento. Então, vamos olhar primeiro a questão dos médicos, né? Quanto foi a variação dos médicos? De 292 para de 219 para 292, a gente vai fazer uma subtração. Ou seja, aumentou quanto aqui? Certo? 92 menos 19 vai dar 73 mil. E esse aqui, certo, pessoal? Na primeira década, de 90 para 2000. Na segunda, de 2000 para 2010, foi de 292 para 365. Então, quanto aumentou nesses 10 anos? 65 mais 8, 73. É que também fechou 73 mil. Então, os médicos aumentaram em cada década 73 mil profissionais em cada década. Então, aumentou 73 mil de 90 para 2000 e 73 mil de 2000 para 2010. Essa média de médicos, né? Chamar X barra média, vai ser 73, porque aumentou 73 em cada década, né? Então, eu vou somar, vai dar 156, né? É 146 dividido por 2, os próprios 73. Então, eu já sei a quantidade de médicos que vai aumentar para 2020, porque ele falou que a projeção é a média dessas duas aqui. Vamos fazer a projeção da população, certo? A população brasileira. Então, vamos lá. De 147 para 170 mil, 170 menos 147, certo? Vai dar 23 milhões de pessoas, aqui está em milhões, né? Então, vou botar 23 mil, foi esse aumento daqui para cá, certo? Agora, depois, de 2000 para 2010, foi de 170 para 191. Então, a gente aumentou um pouquinho menos, 191 menos 170 dá 21 mil, certo? Como ele falou que é a média das duas décadas, né, dessas duas, eu vou fazer a média da população. Então, vai ser aumento de 23 mil mais 21 mil, dividido por 2. Ou seja, obviamente, é o número do meio aqui, né? Vai dar 22 mil. Então, 23 mil mais 21 mil dá 44 mil, dividido por 2, 22 mil. Então, essa foi a média do aumento. Então, qual é a projeção para 2020? Eu vou apagar aqui para a gente já fazer direitinho a projeção. A projeção era o seguinte, para 2020,
eu vou ter 365 mil mais 73, certo? Então vai dar 36500 mais 73 mil médicos. 1, 2, 3, 8, 13, 438 mil médicos é a projeção para 2020. E da população, eu vou somar 22 com 191 mil. 191 mil, ou 191 mil aqui, né? É milhares, 191 milhões com 22 milhões. Então aqui vai dar 1, 0, 3, 11, 213 milhões. Ele está pedindo a relação de médicos por 1.000 habitantes. Então nós vamos dividir. Qual é a quantidade de médicos? 438 mil. Dividido pela quantidade de pessoas em milhares, né? Que é 213 mil milhares, ou seja, 213 milhões. Então eu vou fazer esse coeficiente aqui, certo? Essa divisão. Aqui eu posso cortar os 3 zeros, ó. Vai dar 438 dividido por 213. Vai dar 2 vezes, né? Aqui vai dar 426, certo? Aqui vai dar 2, vai dar 1. Vou baixar um 0, não dá para dividir ainda, vou botar então aqui uma vírgula, 0, e aqui eu vou botar mais um 0. Então aqui vai dar, não vai dar bem 6, vai dar 5.065. E aí nós vamos dar, vai dar aqui 135 e tá. Então aqui não precisa fazer mais para não perder tempo, né? Então a divisão do número de médicos pela população vai dar 2,05 e um número grande aqui. Então, grande eu digo porque aqui vai dar em torno aqui de 7, mais ou menos, certo? Então aqui vai arredondar para cima, porque é maior que 5. Então vai ser nossa letra D de Dinamarca, certo, pessoal? 2,06. Eu espero ter ajudado, né? Se vocês quiserem, dê um like. Eu agradeço. Se quiserem compartilhar também. Se tiverem alguma dúvida que ficar dentro da minha possibilidade de explicação, podem colocar aí nas considerações, nas respostas que eu vou dar um retorno. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.